Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esta é a nossa aula de número 13. Estamos resolvendo exemplos de probabilidade. Antes disso, estamos fazendo uma revisão da análise combinatória, que nos dará suporte na resolução desse tipo de questão, de questões de probabilidade. Então vamos a esta questão aqui, ó. De quantas maneiras podemos escalar um time de futebol de salão, dispondo de 8 jogadores? Temos as opções letra A, 56, letra B, 120 e letra C, 112. Então, nós temos 8 jogadores disponíveis para se formar um time de futebol de salão. Sabemos que um time de futebol de salão é formado por 5 jogadores. Então, nós vamos pegar esses 8 jogadores e escolhê-los, tá? Vamos agrupá-los, associá-los de 5 em 5. Como isso poderá ser feito? Então, vamos à resolução. Então, esse tipo de agrupamento chama-se de combinação. Observe que, ao escolhermos aí dos 8, eu escolhi 5 jogadores, a ordem em que esses jogadores se encontrarem, tá? Não vai influenciar no resultado. Nós resolvemos exercícios anteriores que você pode acessar aí na aba playlist, lá você procura probabilidade, tá? Você vai encontrar exercícios em que trabalhamos com outro tipo de agrupamento, que é chamado de arranjo. No arranjo, por exemplo, se eu tiver os números 1, 2 e 3, quantos números de 3 algarismos eu posso formar? Quando eu invertia, por exemplo, se eu inverter o 1 com 2, aí eu já terei um número diferente, tá? O número 123, que é formado pelos algarismos 1, 2, 3, e o número 213, que é formado pelos algarismos 2, 1, 3, são diferentes. Já nesse tipo de agrupamento, em que eu estou fazendo agrupamento de pessoas, a ordem não vai importar. Por isso nós chamamos aí esse tipo de agrupamento de combinação. E esse tipo de combinação é feito através de uma fórmula, essa aqui que eu vou apresentar para vocês. Essa é a fórmula em que usaremos para o cálculo desse tipo de agrupamento, tá? C de combinação de N elementos, no nosso caso são 8, porque são 8 jogadores, e nós vamos agrupá-los de 5 em 5, que seria aí o caso do P. Então, na nossa fórmula, esse N vai representar o 8 e o P vai representar o 5. Então, temos a seguinte situação, ó. Temos aí, ó, combinação de 8 elementos agrupados de 5 em 5. É dado pela fórmula 8 fatorial. Eu vou pegar o total de jogadores e fazer o fatorial deles, ou seja, a permutação de todos esses jogadores dentro de um conjunto, tá? De 8 elementos. E vou dividir o resultado por 5 fatorial, que é o P, tá? Que é o número de pessoas que estamos agrupando, de 5 em 5 é o P, e multiplicar o resultado pela diferença de N menos P, ou seja, de 5 para chegar em 8, está faltando quanto? Está faltando 3. 8 menos 5 é 3. Aí eu faço o fatorial do que está faltando. Aí nós temos esta formulazinha aqui, ó. Com isso aqui eu calculo o número de agrupamentos, tendo 8 pessoas e agrupando-as de 5 em 5. Uma explicação básica seria a seguinte, ó. Você vai pegar as 8 pessoas, no caso 8 jogadores, tá aqui 8 jogadores, A, B, C, D, E, F, G, H. São 8 jogadores, eu dei cada um começando com as iniciais desses nomes aí. Suponha aí 8 jogadores. Lembre-se que a ordem em que eles estão aqui, ó, ela não vai importar, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui a ordem A, B, C, D, E. Se tivesse colocado, se tivesse escrito aí, ó, B, E, B, E, D, C, A. Observe que eu continuo tendo os mesmos 5 jogadores. Eu continuo tendo os mesmos 5 jogadores. Então, a ordem não vai importar. E o que você percebe é o seguinte, ó. Como são
Como são 8 jogadores e eu quero agrupá-los de 5 em 5, então eu agrupei aqui, ó, esses aqui de 5 em 5 e deixei um grupinho aqui, ó, de 3 em 3. Observe que se eu for fazer a permutação dessas 8 letrinhas aí, o A, B, C, D, E, F, G, H, são 8 letras, a fórmula é aquela lá, é 8 fatorial. Fórmula seria, permutação seria esta aqui, ó, 8 fatorial. E como? Dentro desse agrupamento aqui, ó, de 5, esses 5 primeiros aqui, ó, a ordem não vai importar. Então, se eu for fazer a permutação só desses 5, que é 5 fatorial, então eu vou ter que dividir esse 8 fatorial por 5 fatorial para retirar a parte que foi repetida, uma vez que a ordem não interessa. E aqui, ó, esses 3 agrupamentos aqui, vai ser esse 3 fatorial aqui, ó. Isso justifica a nossa formulazinha, que é esta aqui, ó. A nossa fórmula é esta aí, ó, perfeitamente. Então, se encaixa. Então, vamos aos cálculos. Nós temos que fazer combinação de 8 elementos agrupados 5 em 5. Já sabemos que é 8 fatorial, dividido por, aqui eu vou colocar 5 fatorial, tá? Para tirar a repetição de valores, que esse 5 aqui é exatamente o Pzinho da fórmula, é esse P aqui, ó, é o P da nossa fórmula, e multiplicado por N menos P. N é 8, P é 5. 8 menos 5 é 3. Então, aqui dentro, aqui eu vou multiplicar por 3 fatorial. Aí teremos o seguinte, 8 fatorial é 8 que multiplica 7, que multiplica 6, que multiplica 5 fatorial. Parei aqui no 5 fatorial. Você já deve ter revisado e estudado fatorial, tá? Para que possamos entender essa matéria. Dividido por 5 fatorial, no denominador aparece 5, olha ele aqui, ó, vezes 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Fazendo as simplificações, ó, você simplifica esse 5 fatorial com 5 fatorial, e você vai ter o seguinte, ó, você vai ter 8, então a combinação de 8 elementos agrupados 5 a 5 vai ser igual a 8, que multiplica 7, que multiplica 6, dividido por 3 fatorial. Sabemos que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Aqui, novamente, eu faço o cancelamento e temos aí o resultado. O resultado desta operação, que você acabou de ver, o resultado desta operação vai ser exatamente 8 vezes 7. E sabemos que 8 vezes 7 ou 7 vezes 8 é igual a 56. Então, com aqueles 8 jogadores, agrupando-os de 5 em 5, eu posso ter 56 maneiras diferentes de agrupá-los. Então, você vem aqui e marca como alternativa correta a letra A. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desta resolução. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino e não esqueça de dar um joinha. Eu aguardo vocês numa próxima aula.